como foi inicialmente, como é que você enxergou esse mercado, como é que você chegou nesse mercado, e o que é que te levou a dizer assim, olha, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu tenho que realmente seguir. Bem, meu filho estava com 2 aninhos, né? E eu era revendedora porta a porta. Muitas pessoas já conhecem essa história, né? Eu era sacoleira, gente, assim como muitas que estão iniciando no mercado, né? E eu era uma ferrada, gente. Eu não tinha grana, não tinha grana. E aí foi quando eu chamei meu marido para ir no sex shop. O relacionamento estava assim, né? E meu marido falou para mim: jamais que eu ia no sex shop. E no meu estado só tinha um único sex shop. Um único. E eu pensei, bem, se você não vai, eu vou sozinha, né? E assim eu fui, eu conheci os famosos géis beijáveis, que na verdade, naquela época, 90% dos cosméticos, dos produtos eróticos, eram importados. Só que eu não sabia nada, gente. Eu não sabia o que era Anvisa, não sabia nem por onde começar. E naquela época, a moça, fui no sex shop, a moça me passou, me mostrou, né, o gelzinho beijável, colocou na minha mão, pegou o dedinho dela, esfregou aqui na minha mão. Ela falou assim, assopra. Eu fui bem ingenuamente, você pensa, eu tô com 44 anos, eu tinha 22 anos na época. Fui lá, soprei, né, esquentou, eu fiz, gente, o que é isso? Fiquei assim, espantada, né, com o negócio. Mas mais espantada ainda foi quando ela falou que era para lamber. Aí eu só olhava para o lado dela, dedo dela e olhava para minha mão. Olhava para o dedo dela e olhava para minha mão. Eu sei onde é que ela enfiou essa raiva, esse dedo. Mas, enfim, fui lá, dei uma lambidinha e era docinho, né? Um gostinho de morango, mais ou menos, né? Disfarçado e tal. Mas eu achei aquilo fantástico. E eu falei, gente, quantas e quantas mulheres precisam ter acesso a esse tipo de produto, né? Para realmente sair da rotina, diversificar sua relação, ter um up, né, na relação. E aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. E eu falei, eu não vou ver, eu vou procurar um fornecedor desse negócio. Como eu falei, não sabia nem que existia um Visa naquela época. Achei um fornecedor e ela só vendia 100 frascos, era o mínimo, a quantidade mínima era 100 frascos, menos ela não vendia. Podia ser sabor sortido, mas menos ela não vendia. E eu não tinha dinheiro, era R$1,50 cada frasco, e eu não tinha grana para comprar. Aí eu fui pedir emprestado o meu digníssimo, né? Falei, você me empresta R$150? Era fodida, não tinha dinheiro. Aí ele falou aquela pergunta clássica, para quê? Aí eu falei, bem, você só me empresta, eu vou te devolver. E, ó, trancando de não dar certo, né? Aí peguei e foi quando eu tive a ideia de não mais trabalhar no porta a porta. Eu falei assim, eu vou vender esses produtos para lojas de lingerie. E comecei o meu trabalho. Fui na primeira cliente, que era uma loja de lingerie. Na época ela tinha uma loja, ela já deve ter umas 5, é minha cliente até hoje, inclusive. E aí ela ficou com 50 frascos. Aí eu já fiquei mega, hiper empolgada. Aí, muito ousada, só tinha um shopping naquela época no meu estado. E tinha uma loja de lingerie com lingeries mais sensuais. Aí eu fui lá. Aí eu tinha 49 frascos mais um, que era a amostra. Peguei, fiz a mesma apresentação, ela fez a mesma cara de ET que eu fiz, né? De surpresa com o produto. E ela falou bem assim, mas você só tem isso. Eu falei, semana que vem está chegando um novo carregamento. Aí ela falou assim, então tá, então ficou com os 49 frascos, mais a minha amostra, e eu saí de lá com um pedido de mais 50 frascos. E aí eu passei um olhinho de peroba na cara, né, e fui contar pro meu marido o que estava acontecendo. E pagar, né, os R$150, né. E desses 150 eu fiz R$600. E aí, quando eu contei para ele, eu já estava esperando, e agora? Ferrou, vamos esperar agora a ladainha que vai vir, né. E, para minha surpresa, meu marido falou o seguinte, pega todo esse dinheiro e reinveste, que esse negócio vai dar certo. Você leva jeito para isso. E aí eu comecei no mercado. Tudo que eu ganhava, eu praticamente só tirava as despesas, né, do trabalho e reinvestia. E aí, quando foi em 2005, meu filho foi diagnosticado com câncer, em janeiro de 2005. E aí a minha vida desmoronou literalmente, né? E eu não conseguia mais trabalhar no mesmo ritmo. Na época eu já tinha umas representações de moda e de lingerie, né? Já tinha 180 clientes, lojistas na minha carteira.
E aí foi quando eu vi realmente meu mundo desmoronar. Tenho certeza que muita gente aqui já passou por algo parecido, né? Não é uma história triste que só é minha, não. Todo mundo tem suas histórias tristes, todo mundo tem suas histórias difíceis. E a minha foi essa. Uma das, né? Porque eu já passei por cada uma. Aí, o que aconteceu? Quando foi em abril de 2005, o meu marido me viu em tremendo desespero. Desespero mesmo, literalmente desesperada, chorando aos prantos, porque eu não via mais saída, né? Por quê? O que aconteceu naquela época? Eu tinha alguns parceiros nesse mercado, muitos já quebraram, não existe mais. A maioria já não existem mais. E eu me vi numa situação que eu desbravei, eu fui a primeira pessoa no mercado erótico a colocar um produto erótico dentro de uma loja de lingerie. Isso não existia. E na época que o meu negócio começou a crescer, as poucas marcas que tinham no mercado falavam que eu era louca. Você é louca, esse produto só vende em sex shop. E eu falei, não, no meu estado só tem um sex shop. Como é que eu vou sobreviver com um sex shop? Que não me comprava, já comprava direto, né? E eu desbravei esse mercado, coloquei nas lojas de lingerie, me chamaram de louca. E quando meu filho ficou doente, eu já tinha um volume de compra muito grande com esses parceiros, né? E aí, diante de tudo que eu estava vivendo, aconteceu algo pior. Alguns desses parceiros começaram a vender direto para os meus clientes sem me pagar comissão. E ainda, algumas pessoas que me conheciam no mercado começaram a ligar direto para os meus fornecedores, onde eu tinha distribuição exclusiva no Espírito Santo, e tentar pegar a minha representação, a minha distribuição. Entendeu? Mesmo sabendo que eu estava com um filho com câncer, toda a situação que eu estava vivendo, né? E é nesse mês de abril, nesse fatídico mês de abril, que meu marido me viu em desespero, o meu marido falou assim, o que está acontecendo? E eu nunca fui de abrir minha vida de negócios. Aqui em casa sempre foi tudo muito separado, sabe? Meu negócio é meu negócio, seu negócio é seu negócio, seu dinheiro é seu dinheiro, meu dinheiro é meu dinheiro. Sempre foi assim, até hoje. E aí eu abri, eu desesperada, falei para ele, está acontecendo isso. Ou você faz química ou farmácia e a gente constrói nossa fábrica, ou eu estou fora desse lixo, desse mercado. Foi desse jeito que eu falei. Ele não falou nada. Ele só enrugou a testa. Não falou nada, ficou calado. E aí passou, fui lidando com aqueles problemas, né? E aí eu tive um apoio muito grande de duas representadas que eu tinha, que era a Tereza da Reserva, que eu era representante de moda naquela época, que eu lembro que na primeira quimioterapia do meu filho, ela me ligou e ela falou assim, eu sei o que você está passando e fica tranquila, foca na saúde do teu filho, que eu vou botar a equipe comercial interna para vender nos seus clientes. Então, não se preocupa, dia 28, a sua comissão está na conta. E a outra pessoa, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, de representação que eu tinha, foi a Eliane, que é dona da Elegância Lingerie, que também fez a mesma coisa. E ela falou para mim, Elaine, eu sou mãe. Eu não tenho nem noção do que você está passando. Mas não se preocupa que a gente vai te ajudar. E realmente me ajudaram muito, né? E tive uma outra pessoa também, que foi o seu Itamar, e foi uma pessoa ímpar na minha vida, foi um pai que eu não tive, que realmente fez uma grande diferença para mim. E aí, me ajudaram muito essas pessoas. Quando foi em dezembro de 2005, meu marido me entregou um jornal, falou para eu abrir numa página, que eu não lembro mais qual era, e ele tinha passado em segundo lugar em Química. E ele falou para mim assim, eu não sei como que você vai fazer. Na época, gente, eu morava em 3 cômodos. Um quarto, a cozinha e o banheiro. Que a gente era ferrado mesmo, não tinha dinheiro, não. A gente estava construindo o quarto cômodo, que era uma sala. E aí, ele falou assim, eu não sei como que você vai fazer para ter sua fábrica, mas eu vou estudar para te ajudar. E assim foi que começou a Pecine, a marca Pecine. A gente conseguiu uma empresa para começar terceirizando os nossos produtos,
para os nossos produtos ficarem regular na época. Fui estudar, fui entender o que era esse mercado. E foram, assim, quase... Isso foi 2005. Quando foi 2009, a fábrica ficou pronta. Mas foram, assim, até 2008, a fábrica... Final de 2008, dezembro de 2008, a fábrica ficou pronta. 2009, ela começou a funcionar. Junho de 2009. E foram 4 anos sem sair na rua para comer um cachorro-quente. Todo o dinheiro que a gente ganhava, todo o dinheiro. Não é brincadeira, não. Quando eu falo isso, é literalmente mesmo. Foram 4 anos sem sair na rua para gastar nada. Nada de supérfluo, nada. A única coisa que a gente se deu ao luxo foi manter o nosso filho numa escola particular. Foi a única coisa. Fora isso, tudo que a gente ganhava, tudo que a gente trabalhava, tudo era para construir a Pecini. Tudo, literalmente, tudo. E eu lembro que meu filho estudava nessa escola, que é classe média alta, né? E naquela época foi o lançamento das televisões de plasma, fininhas, né? E o meu filho falou assim para mim, mãe, por que... Mita, ele me chamava de Mita. Mita, por que a gente não tem uma televisão fininha? E eu fui explicar para ele por que a gente não tinha uma televisão fininha. A gente tinha uma televisão de 14 polegadas, né? Que dava mais defeito que funcionava. E eu fui explicar para ele por que a gente não tinha uma televisão fininha. E eu falei, olha, filho, você está vendo que mamãe e papai, a gente economiza tudo que a gente pode para colocar lá na fábrica. Então, primeiro, a gente tem que colocar dinheiro aonde vai dar mais dinheiro para a gente. É assim que funciona. Aí, depois que a fábrica estiver pronta, a gente vai poder ter 2, 3, 4, 10 televisão fininha. Aí ele falou assim, entendi. Então, sempre que a gente tiver um pouquinho de dinheiro, a gente coloca esse pouquinho de dinheiro aonde vai fazer mais dinheiro. Eu sei exatamente. Hoje, meu filho é o financeiro do Grupo Pecini.